Olá, pessoal! Eu vim conversar com vocês nesse modelo remoto tão distante do ideal, né? Eu gostaria muito de estar presencialmente conversando com os alunos do IFE, enquanto uma egressa do Instituto Federal, desse espaço que foi tão importante para mim. Enfim, né? Eu gostaria de estar presencialmente, mas não foi possível, por conta de calendário e enfim, né, fui para bem distante de Bragança Paulista, então não foi possível estar presencialmente, o que era a minha vontade, mas estou aqui, né, com o meu coração aberto para conversar um pouco com vocês sobre a importância que o Instituto Federal teve na minha vida, né. Bom, em primeiro lugar eu vou me apresentar, né, meu nome é Vitória, eu me formei em 2016 no técnico em eletroeletrônica. Foram 3 anos, né? De 2014 a 2016. 3 anos que marcaram a minha vida e que eu gostaria muito de que as pessoas soubessem realmente o quanto o Instituto Federal fez diferença na minha história e o quanto, mesmo que eu não tenha seguido a área técnica, o quanto foi imprescindível para mim, foi essencial na minha carreira, nos espaços que eu ocupei após o Instituto Federal, e eu não teria como ser mais grata por tudo que eu vivi e por todas as portas que essa oportunidade, né, de ser aluno do Instituto Federal me abriu. Bom, então eu me formei em 2016, né? Como eu disse, eu me chamo Vitória. Eu fiz técnico em eletroeletrônica. Bom, assim, enquanto eu estava fazendo, ainda pensava em seguir a área técnica, mas fui percebendo aos poucos que não era bem o que tinha a ver comigo, ainda que eu gostasse muito do curso, né? Era um curso que era muito difícil para mim, que sou uma pessoa de humanas, mas gostava bastante, achava legal, curtia. Era muita coisa nova, muita coisa diferente, né, que a gente não ouve falar cotidianamente, então eu ficava encantada de ver o LED brilhar e todas essas coisas que a gente vê, né, no curso. Achava incrível, achava maravilhoso, mas eu via que não era pra mim de fato. Então, no último ano, decidi que faria psicologia e foi o que eu fiz. Me preparei, prestei vestibular e comecei a fazer psicologia na Universidade Estadual de Londrina. Foi uma grande vitória que eu tenho certeza que não teria conquistado sem o Instituto Federal, porque os professores do ensino médio eram maravilhosos e os professores do ensino técnico também. Então, muitas das coisas que a gente aprende, por exemplo, em eletrônica, em eletricidade, são coisas da física, né? Na verdade, tudo. E cai no vestibular, então me ajudou demais, já logo de início, assim, essa parte do técnico já me ajudou muito, porque complementou, né, como eu tinha bastante dificuldade em física, e via em mais de uma matéria, não via só em física, via em eletricidade e eletrônica, em outras matérias do curso técnico, me ajudou demais. Mas para além disso, tinham os professores do ensino médio, que eram professores, assim, fenomenais. Eu posso dizer que não existiu uma matéria no ensino médio que eu não tenha visto no vestibular. Até artes que muita gente falava, não vai cair no vestibular, caiu. Caiu e arrasei, foi ótimo, assim. Me senti muito preparada, de fato, né? Eu acho que para pessoas que, como eu, que não têm a oportunidade de estudar em escola particular, mas ainda que tenha, né? O Instituto Federal, ele é, assim, uma oportunidade que eu diria que todo mundo deveria ter acesso. Mas para quem não tem acesso à escola particular, é muito fundamental, foi muito fundamental. Eu nunca teria a qualidade de ensino que eu tive no Instituto Federal em outra escola. A gente sabe como, infelizmente, acaba sendo um pouco sucateada, um pouco, né? A gente diz sucateada a educação no nosso país. Então, a gente precisa estar em espaços, precisa procurar estar em espaços públicos que garantam pra gente uma educação de qualidade e que nos aproxima das oportunidades que a gente gostaria de estar inseridas, né? Então, o Instituto Federal foi essa primeira porta que eu não tenho como ser mais grata a ele. Passei no vestibular para psicologia, que era o que eu gostaria a princípio. Fiz um bom tempinho ali de psicologia e aí percebi que não era o que eu gostava. Isso foi um baque a princípio, né? Porque eu saí do Instituto Federal muito certa de que eu gostaria de fazer psicologia.
E aí fui para ciências sociais, que era o que eu descobri que eu gostava muito de estudar política, gostava muito de estudar as matérias que eu tinha em psicologia, que eram das ciências sociais, então sociologia, antropologia, eram matérias que eu gostava demais, e eu falei, ciências sociais. Saí da Universidade Estadual de Londrina, fiquei um tempo em casa estudando um pouco com aqueles materiais que eu tinha do Instituto Federal, do ensino médio, né? Passei de novo no vestibular, dessa vez para Ciências Sociais, na Universidade Estadual Paulista, mais conhecida como Unesp, em Araraquara. Fui. E lá estou desde agora, né? Nesse momento, na verdade, vim passar um tempo na casa da minha família, mas moro em Araraquara desde então. Comecei a fazer Ciências Sociais e ali... eu já tinha o impacto do Instituto Federal em muito da minha vida, né? Eu posso dizer que o Instituto Federal, ele mudou a minha vida realmente, é por isso que eu decidi vir fazer parte desse projeto e falar um pouco da minha experiência com vocês, porque de fato mudou a minha vida, além de todo o conhecimento para o vestibular. Enfim, vou falar um pouquinho mais do técnico daqui a pouco, mas mudou a minha vida e me abriu portas ali logo de início. Entrei... e aí o meu trajeto foi completamente, na verdade foi muito diferente daquilo que eu tinha vivido até então, né? Porque eu estava em uma área das ciências exatas, técnica, né? Enfim, muito diferente do que eu vivi depois. Eu fui para ciências humanas mesmo, né? Ciências sociais. Quer mais humanidade que isso? Não tem, muita humanidade. E aí, logo no segundo ano, eu comecei a estudar política digital, que é o que eu estudo até hoje, né? Estudo comportamento digital, política digital. Estudo política, muita política, que era o que eu gostava, então deu certo. Então, logo no segundo ano, comecei a desenvolver meu projeto de pesquisa. No terceiro ano, entrei como professora em um cursinho pré-vestibular, que é um projeto da Unesp. Então, entrei como professora de sociologia. E pra mim ali era uma forma de eu retribuir para a comunidade, primeiro, né, todo aquele investimento que era feito na minha educação, que é feita na minha educação enquanto cientista social, e segundo, era uma forma de eu conseguir retribuir aquilo que eu tinha vivido no Instituto Federal. Então eu tive ótimos professores, de forma completamente gratuita, que me possibilitaram estar na universidade pública, né? E aí eu falei, cara, tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade de viver essa educação gratuita e estar inseridos em espaços como eu estou, né? Então, eu resolvi fazer parte desse projeto enquanto professora. Eu estou nesse projeto até hoje, né? Mas, na verdade, eu funciono hoje, trabalho enquanto coordenadora pedagógica. Fui convidada para ser coordenadora pedagógica do projeto. Estou aí à frente do projeto até agora. Também logo fui inserida, um pouco depois disso, fui inserida em um estágio que eu faço até hoje, que é na minha área também é um estágio na Unesp, muito bom, né? Eu faço estágio na coordenadoria de análises clínicas da Unesp. Aí você fala, nossa, mas isso não é muito biológicas para alguém das humanas? Sim, mas eu faço a parte de humanidades, né? Então o que eu faço ali é basicamente a comunicação social da coordenadoria. Enfim, adoro a minha área, sou completamente apaixonada pela minha área, vivi muitas oportunidades gigantescas naquele espaço, estou me preparando agora para o mestrado, né? Como eu falei, completamente diferente daquilo que eu imaginava quando eu estava no ensino médio. Eu hoje, né, vivo basicamente a área acadêmica, estou agora para entrar no mestrado esse ano e acabei também de ser aprovada, de ser selecionada para ir para o Japão, sim, para o Japão, em um fórum de governança da internet da ONU, né? Então vou lá falar sobre política digital. E aí que vem, né, outra coisa do técnico na minha vida, que eu percebi estudando política digital. A gente vive em um mundo hoje, né, que a tecnologia faz parte de tudo, gente. Não tem como falar que não tem tecnologia nas coisas. Tecnologia é a base de tudo que a gente vive, é a base das nossas relações sociais, é a base das relações políticas e econômicas da nossa sociedade. Bom, a tecnologia tá em tudo, né? Ela tá nos empregos, né? Tá aí ocupando vagas também, né? A gente tem muitos trabalhos hoje que são desenvolvidos por máquinas mesmo, né? Pela tecnologia. E aí que vem a grande questão, né? Se a gente não estiver atualizado para trabalhar com a tecnologia, a gente fica para trás. Não tem outro jeito de falar que não seja esse, né?
a gente fica para trás mesmo, não tem como. A gente precisa lidar com máquinas, com tecnologia, com o mundo digital o tempo todo. Então, os cursos que o Instituto Federal oferece enquanto técnico, seja eletroeletrônica, seja informática, eles são necessários, eles vão ser necessários em algum momento, né? Então, eu percebo que hoje, muita da base técnica que eu tenho foi fundamental para eu entender o funcionamento da sociedade como um todo. Então, ele foi a base para o que eu estudo hoje e continua sendo, né? Porque como eu estudo governança da internet, política digital, eu preciso entender a base técnica ali do que está acontecendo. Então tem muita coisa que eu sou obrigada a lembrar, né? Achei que depois que eu ia sair do técnico eu ia poder esquecer tudo. Não, nunca, nunca. Tenho que estar sempre me atualizando, tenho que estar sempre lembrando. Estudar eletroeletrônica para mim, bom, foi uma porta ali, né, pra entender o funcionamento desse mundo que eu entendo hoje por uma outra perspectiva, né, que é a perspectiva social, mas foi a base. E, enfim, né, falei bastante, acho que usei bastante do meu tempo. Gostaria muito reitero, né, de estar presencialmente falando sobre isso, porque realmente eu gostaria muito que todo mundo que está no Instituto Federal, que vive essa oportunidade, tenha sempre uma noção de que esse é o espaço que vai mudar a sua vida, e ele vai de fato mudar a sua vida, né? Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse o Instituto Federal. E aí, eu agradeço ali, né, ao espaço e agradeço aos profissionais excelentes do Instituto Federal que tinham. Então, sejam os professores, eu nunca vou esquecer nenhum dos professores, eu nem vou citar nome, né, porque fica gigante. Mas, enfim, todos das ciências humanas, artes, linguagens, das ciências exatas, das ciências biológicas, do técnico, as pessoas que trabalhavam ali enquanto monitores, não sei se trabalham ainda, mas enfim, que trabalhavam enquanto monitores, enquanto eu estava lá, a direção, a coordenação, todo mundo foi fundamental nesse processo. Enquanto eu estava no Instituto Federal, eu nunca me senti abandonada, eu me senti valorizada, eu me senti realmente valorizada, não existe outra palavra. Dentro desse espaço, eu sentia que as pessoas acreditavam em mim, que as pessoas que estavam lá trabalhavam por uma educação pública, de fato, uma educação pública com muita qualidade. Não tem como descrever se não for assim. É muita qualidade, é muito diferente do que a gente vê em espaços em que funciona a educação pública atualmente, principalmente depois de diversas formas de desmonte da educação. É muito raro espaços como o Instituto Federal. Eu espero muito retornar para esse espaço um dia de alguma forma, não sei, né? Enquanto professora, talvez, amém, né? Também, ainda que eu esteja indo para muitas áreas diferentes de dar aula, da licenciatura, realmente. Eu amo esse espaço, eu quero muito estar nesse espaço novamente um dia. Eu quero muito poder devolver de alguma forma para a sociedade tudo isso que eu vivi em primeiro lugar no Instituto Federal. E se eu sou hoje uma profissional e uma pessoa que valoriza tanto, tanto, tanto as oportunidades públicas realmente, né? Os direitos sociais que me são concedidos, os direitos sociais que eu tenho acesso e aqueles que eu gostaria de ter acesso também, né? Infelizmente, nem todos a gente tem acesso, mas se eu valorizo tudo isso é por conta do Instituto Federal, e eu espero que todos que vivem essa oportunidade tenham noção, independente se quer seguir a área técnica ou não, gente. Não quero seguir a área técnica, então não vou dar atenção para aula de eletrônica, não lembro todas as microcontrolador, né? Nossa, tinha tantos nomes de matéria, acionamentos elétricos. Não vou dar atenção? Não, eu vou dar atenção sim, eu vou aprender, gente. A gente tá vivendo um mundo da tecnologia, pelo amor de Deus. Não finjam que, não fechem os olhos para isso. Estejam atualizados, deem valor para esse espaço. Se vocês quiserem me procurar, eu vou pedir, se for possível, para alguém colocar as minhas redes aqui. Eu tô sempre aberta para conversar. Eu tô vivendo oportunidades incríveis hoje, né? Como eu falei, eu vou pro Japão agora esse ano. Enfim, tenho outras viagens marcadas a trabalho para falar um pouco e aprender mais um pouco sobre governança da internet, que é o que eu amo. Enfim, tô vivendo sonhos que eu nunca imaginei viver e que eu tenho certeza que o Instituto Federal foi o pontapé inicial e tá aí na minha vida até hoje como a minha maior gratidão, minha primeira maior gratidão. Então, vou pedir para, caso seja possível, deixarem as minhas redes sociais e
Se vocês quiserem, tiverem qualquer dúvida, entrarem em contato comigo. Quero fazer ciências sociais. Quero falar sobre a vida depois do Instituto Federal. Enfim, qualquer coisa, gente. Gostou da minha área também, que é uma área legal. Mas quais são as oportunidades de trabalho dentro disso? Gente, são gigantes. Em ciências sociais já é uma área gigantesca, né? Que às vezes a gente nem imagina. A gente pensa assim, eu vou entrar em ciências sociais e dar aula. Que por si só já seria ótimo, porque o Brasil precisa de licenciatura, o mundo precisa de licenciatura. Mas não, são áreas gigantescas, né? E aí, quem tiver dúvida nessa parte mais específica mesmo, pode entrar em contato comigo. Eu tô sempre aberta mesmo. Pra conversar. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho. E é isso. Aproveitem muito o Instituto Federal, viu? Um beijo.